Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui na nossa programação da Rede Super. Espero ser bem-vindo aí também na sua casa nesse momento, porque começa agora mais um programa Agora é com Eles, o programa do homem cristão brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre o ócio. Você sabe o que é isso? Ócio. E também vamos falar aí qual a importância de termos momentos de descanso em nossa rotina. Então, claro, gente, fique ligadinho, porque o melhor programa voltado para o público masculino começa agora. É isso aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Família, tá tudo certo? Então, gente, fica coladinho aí na nossa programação, porque hoje o programa é sensacional. E por falar em sensacional, eu quero aqui cumprimentar o meu nobre amigo que faz parte agora do nosso cast aqui, do nosso programa, o nosso querido pastor Mateus Alves, que está aí em substituição ao nosso querido Felipe Barros Fluir. Mateusão. E aí, meu irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza? Tudo bem, graças a Deus, caminhando, avançando. Tranquilo? Sem problema nenhum. E lá, certo. Dona Mário, Samuca? Caminhando também, Samuel já está na idade de derrubar a casa toda, graças a Deus, com muita saúde. Isso é bom, isso é bom. É melhor assim. Bacana demais. Agora, Mateusão, nós vamos caminhar aqui no nosso programa. Claro, nós temos um convidado aqui também, prateleira de cima, gente boa, da melhor qualidade, gente fina, que vai fazer parte desse debate e você vai conhecer agora. Cristiano Gonçalves é pastor na Igreja Batista do Jaraguá. Ele nasceu em Belo Horizonte e se formou em psicologia pela UFMG. Mudou para os Estados Unidos, onde concluiu o mestrado em teologia. Nos Estados Unidos, serviu como líder dos jovens adultos na Highlands Presbyterian Church. Ele retornou ao Brasil em 2022 para ajudar na implantação da igreja na qual hoje atua. Sensacional. Cristiano, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo importante. O prazer é todo nosso, sabendo que há muita contribuição para vir ali, né, Mateusão? Com certeza, o assunto é importantíssimo. Eu estava falando com ele antes da gente começar o programa, que eu preciso aprender com ele sobre esse tema. Eu preciso ter os meus momentos de descanso, de ócio, eu preciso ouvir o que vai sair da boca desse homem de Deus. Você não está dizendo que eu estou trabalhando pouco, então, não? Não falei nada disso. Aí fica nas entrelinhas, o pessoal de casa entender e fazer seus julgamentos, né? Mas essa é uma realidade que todos precisamos atentar, né, Cris? E, Mateus, porque a gente vê aí esse tempo de grande estresse, a gente vê, por exemplo, com essa onda que vem agora, olha, enquanto você está dormindo, o seu concorrente está trabalhando, você tem que dormir com sonhos, acordar com planos, e aquela coisa como se quisesse ou fizesse questão ali que você, ou a única forma de sobrevivência ou de realizações fosse trabalhar exaustivamente 24 horas por dia. E não é nada disso que a gente entende por produtividade também, né, Cris? Sim, na verdade essa pergunta, né, que nós estamos falando dela hoje, se é importante ter momentos de ócio, ela se torna relevante exatamente por esses aspectos que você falou. A gente vive hoje em uma sociedade que tem uma espécie de idolatria com a produtividade, ao ponto de nós falarmos que as pessoas valem aquilo que elas produzem. Nós colocamos um preço no nosso tempo, mas nós colocamos agora também preço nas pessoas, de acordo com o que elas fazem ou deixam de fazer. Por isso que, por exemplo, né, os idosos, os mais idosos na nossa sociedade, eles são vistos com um menor valor, porque eles diminuíram a sua capacidade produtiva, às vezes a sua energia, a sua cognição, e aí nós atribuímos menos valor àqueles que têm menor capacidade produtiva. Isso é um perigo. Então, essa pergunta sobre além de ser um perigo, pode ser um erro gigante. Erro gigantesco, sim. E aí se torna ainda mais importante essa reflexão que nós vamos ter aqui a respeito desse momento de ócio, né? E nós precisamos entender a importância disso dentro desse contexto. O Serginho falou, enquanto você está
dormindo, o seu concorrente está trabalhando. Né? E eu também já ouvi muita pergunta assim, o que você faz de meia-noite às 6? Né? Ou seja, você tem mais tempo para trabalhar, você pode produzir mais. De meia-noite às 6, para de dormir e vai fazer aquilo que você deveria fazer ou vai produzir mais. Quando, na verdade, se a gente produz, ou seja, se a gente trabalha, se a gente serve o reino de Deus, se a gente é um marido exemplar, se a gente é um filho exemplar, se a gente tem essas produções da nossa vida que são legítimas, não há nada de errado em ter um momento de descanso. Não há nada de errado em ter um momento para você. Não há nada de errado em você ter um momento para não fazer nada, não é isso? Mas parece que na cabeça da gente é algo errado. E a gente observa também, até pela etimologia ali das palavras. A palavra negócio, ela se divide em duas partes, né? Nec, né, que é um advérbio ali de negação, e ótium, que é descanso, prazer. Então, negócio é negação desse prazer, desse lazer. E isso a gente traz para a nossa vida, nós absorvemos isso como se fosse um fim de tudo na nossa história. E a gente vê hoje aí muita gente estourando, por exemplo, o burnout, né, que é a síndrome ali desse esgotamento, hoje é uma causa para aposentadoria. Olha que interessante, não é só uma doença, uma síndrome que se revela, dá e passa e tratou, acabou, depois volta tudo, não. Se não mantiver ali um tratamento, o cidadão pode até aposentar. Por quê? É o negócio, é a negação desse prazer. E nós, principalmente, aí a gente fala no meio cristão, nós incorremos num erro gigantesco de não sabermos descansar. E um dos primeiros ensinamentos que Deus nos deu foi de ter aquele um dia para o descanso, não é? Agora, não basta só isso. É necessário também que a gente aprenda a descansar para o descanso. Verdade. Porque senão, naquele dia do descanso, eu faço aqui um desafio para vocês. O Cricos ainda não é casado, mas breve, vai. Aí é o sábado, por exemplo, você vai ter ali que arrumar o seu carro, você sai para cortar o seu cabelo, você tem que fazer o sacolão, você ajuda a esposa a arrumar a casa, você tem que ir ali no aniversário de um amigo. É o dia talvez mais tenso, mais corrido do que os da semana, que já estão... O dia de folga é um desafio. Quando você não está trabalhando mesmo, fora de casa, e está em casa, esse é o grande desafio. Porque tem tudo isso aí. Imagina no meu caso, por exemplo, Sérgio, você já passou por isso, é óbvio. Menino pequeno, que quer brincar o tempo todo, que quer correr o tempo todo, que quer fazer o tempo todo. Se você não colocar realmente essa prioridade, que é o descanso na sua vida, você não descansa. Você estava falando aí do como é que fala o negócio? Burnout. Essa é a palavra muito chique. Fala de novo. Queimar out, de dentro para fora. Isso aí. Queimar, é isso aí que ele está falando, Cris? É isso aí que ele está falando. Se você prestar atenção, por que a pessoa chega nesse nível? Eu queria a sua opinião sobre isso. Por que a pessoa chega nesse nível? Porque ela está extremamente esgotada de tanto produzir, de tanto trabalhar, uma hora ela estoura, não é isso? Exatamente. E ele acabou de falar que pode gerar até uma aposentadoria. Ou seja, você vai deixar de produzir para sempre, porque você está querendo produzir demais na hora errada, né? Exatamente. E quando vocês falam que é importante nós aprendermos a descansar, isso quer dizer não só que nós temos que aprender a separar um momento para o descanso, mas nós devemos aprender o que fazer nesse momento de descansar também, né? E aí o pastor Serginho trouxe essa reflexão aí com base lá no descanso de Gênesis, né? Que vem lá da criação, onde nós vemos que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E nós devemos nos lembrar o seguinte: não ter que fazer nada é diferente de não ter nada para fazer. Verdade. Isso tem que estar claro para a gente. Quando nós estamos falando de ócio, por exemplo, nós estamos falando que não temos que fazer nada. Porque temos que fazer algo quando nós estamos, por exemplo, trabalhando, né? Nós temos prazos, nós temos demandas, então temos que fazer algo. Quando não temos que fazer algo, isso não significa que não tem nada para fazer. Então, nós temos que aprender a separar o tempo de descanso e temos que aprender o que fazer nesse tempo, já que, por exemplo, no 7º dia, lá, depois da criação, significa que Deus terminou o seu processo criacional. No entanto, isso não significa que ele não estava fazendo nada, né? Deus continuava sustentando o universo. Deus continuava achando o desfrute na obra das suas mãos, na criação. Então, da mesma maneira, no nosso ócio, nós devemos encontrar também o que fazer nesse descanso, como descansar. E um detalhe muito importante nisso aí,
quando a gente vê lá em Salmos dizendo que o nosso Deus, ele não se cansa e não se fadiga, ele não dorme, quer dizer também que lá em Gênesis, ele estava cansado para ter que parar, vamos dizer, de não fazer nada? Não. Ele estava trazendo esse princípio para todos nós, para que colocássemos isso em prática, de cuidado à nossa própria vida e daqueles que estão à nossa volta. Porque, por exemplo, a Mari e o Samuca, eles hoje dependem muito desse seu tempo de descanso, mas um tempo que você vai estar, não é sem fazer nada, né? Você tem o que fazer, mas não é aquela pressão, que é o seu prazer, a sua criatividade. Cris e Mateusão, vamos colocar mais um convidado aqui na roda aqui? Vamos lá, ué. Bora. Então vamos passear agora pelas linhas aí, pelas bandas da internet, e nós vamos conversar agora de forma online, né, forma remota, com o psicólogo Jonathan Mazetti. Jonathan, seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão? Muito obrigado. Bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Vocês que Sérgio, o Matheus e o Cristiano. Que bom, o privilégio é todo nosso de tê-lo aí conosco, nosso Agora é com Eles, né? E falando desse tema. E você aí trabalhando, né? Você como um psicólogo, a demanda também está aumentando aí dos seus atendimentos, Jonathan, com relação a esses esgotamentos, né? Esse estresse aí do dia a dia, essa pressão, e isso de que forma influencia nas demais áreas da vida do homem? Sérgio, realmente essa demanda tem aumentado muito, né? E a gente vê aí uma questão, até vocês citarem aí agora a questão da burnout, né? Que é a exaustão, esse cansaço excessivo. Então a gente vê muitas pessoas ou ansiosas, ou estressadas demais, né? Ou que acaba chegando no desenvolvimento da depressão. Então realmente tem aumentado demais, né, os casos, inclusive relacionamentos de casais aí chegando ao fim por causa desse cansaço. As pessoas não sabem como lidar, o que fazer, e às vezes acaba baixando aí a autoestima, né, desenvolvendo outras doenças. E o Cristiano falou uma coisa interessante, que a gente tem que levar em consideração que observar que o ócio ele não deve ser confundido, né, com o tédio. Então, a falta de atividade significativa, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa envolver ou ter uma escolha consciente do que fazer nesse momento, né, de descanso, que é muito importante. E o pessoal está precisando, assim, na sua visão, de aprender sobre o que nós estamos falando aqui, entender primeiro isso veio de Deus, que Deus nos trouxe esse ensinamento, como fazer, e isso ser uma educação, um processo educacional aí para os homens de hoje, ô Jonathan? Sim, eu acredito, Sérgio, é o que você estava falando também, é uma questão assim, ó, Deus nos ensinou isso, se Ele ensinou é porque é importante. Quantas pessoas, às vezes, essa questão de produzir, elas acabam entrando nessa questão da exaustão e acabam não conseguindo mais produzir. Então, o que é importante? Achar o equilíbrio nessa questão da produtividade e do descanso. O que falta muito na nossa geração e que a gente precisa aprender também no meio evangélico é essa questão de descansar, no sentido de o que é prioridade para nós. As pessoas que eu vejo muito, elas confundem a relação com Deus, a relação com a família e a relação com a igreja. Né? Se a gente tem essa relação com Deus, que é inicial, né, depois da família, aí a gente precisa então ter esse entendimento que o descansar, eu não preciso desconectar de Deus, né, mas eu preciso às vezes ter momento para a minha família, momento para a igreja, momento para as minhas atividades, e esse descansar ele é aprendido. Então, uma coisa que é importante a gente pensar quais são as nossas prioridades, porque o tempo é a coisa mais democrática do mundo. Todo mundo tem 24 horas. O que muda são as nossas prioridades. E aí a gente precisa aprender a priorizar aquilo que nos dá saúde, aquilo que nos dá esperança, né? E evitar os excessos aí. Ô, Jonathan, Matheus falando com você, deixa eu te perguntar, meu irmão.
Vamos supor que tem alguém aí assistindo a gente agora, né, completamente desesperado de tanta coisa para fazer, não consegue descansar, né, tá trabalhando de segunda a segunda, tá naquela correria, naquela loucura. Qual que seria, assim, o primeiro passo para essa pessoa ter o seu momento de descanso? Você falou aí de prioridade, tudo bem. Mas como é que ele poderia organizar isso na sua mente? Porque eu acho que mais difícil do que organizar nos afazeres é na mente, né? Como é que uma pessoa na mente consegue chegar nessa maturidade de entender, opa, peraí, eu não sou de ferro, eu preciso parar, eu preciso descansar. Como que você orientaria a pessoa a começar a entender isso, a pensar nisso, para depois praticar com as prioridades, né? Muito obrigado, a pergunta é boa. Matheus, eu sempre digo assim, o melhor remédio, o início de um tratamento é a pessoa reconhecer que ela precisa de começar. Então, ela precisa reconhecer que existe um excesso que ela precisa de cuidar disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter nisso olha, eu consigo fazer sozinho ou eu preciso de ajuda de um profissional. Posterior a isso, reconhecendo, né, que ela tem uma necessidade, eu sempre indico para as pessoas, olha, faça uma lista de tudo que você precisa fazer e enumere ela, né, conforme a prioridade. Realmente existem pessoas que não conseguem diminuir aí, assim, imediatamente a sua carga horária de trabalho. Mas ela precisa começar a fazer coisas, né, para ir diminuindo e ter essa ideia de que é necessário diminuir um pouco. Eu tenho um caso aqui que eu sempre cito ele nessas questões, é um pai de família que ele trabalhava muito, ele fazia sempre hora extra, ele chegava em casa 9, 10 horas da noite. E, num belo dia, eles vieram com a terapia de casal e a esposa reclamava muito dessa ausência dele em casa. E ele justificava a ausência dele porque ela gastava demais junto com a sua filha. Sim, e aí, o que a gente alinhou? O que a gente percebeu? Que ela ia com a sua filha para o shopping porque existia uma necessidade de ter a presença dele e ele não estava em casa. Então, automaticamente, ela ia para o shopping, gastava mais e ele precisava, então, trabalhar, fazer hora extra para pagar esses custos. O que a gente percebeu e a gente propôs para ele? Para que ele voltasse para casa mais cedo, passasse mais tempo com essa família, para que, então, ele pudesse diminuir os gastos no shopping. Funcionou, né, e até hoje eles me agradecem aí por causa dessa pequena ajuste que a gente fez aí. Rapaz, imagina se a gente for para casa, se não vai gastar menos. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Jonathan também. Cristiano aqui, Jonathan. Nós estamos abordando a questão a partir da perspectiva que nós já falamos, que é de vivermos em uma sociedade hiperprodutiva, né, ou com a idolatria da hiperprodutividade. Mas eu pergunto para você também aí na sua experiência, né, de atendimento, de encontrar vários casos, qual seria o limite do lado oposto? Qual seria o ócio demais, o ócio em excesso? Como nós desenhamos esse limite? Onde a pessoa, então, ela não produz nada, né? Como que você entende quais são esses limites que devem ser traçados para que nós saibamos se nós estamos com ociosidade em excesso? Olha, Cristiano, sempre a pergunta é sempre muito boa, né? Mas, Cristiano, acho que assim, aí a gente vai para o equilíbrio, né? A gente precisa ter equilíbrio ou dessa produtividade em excesso que você está citando, ou dessa ociosidade, né, exagerada. Então, sempre evitar os extremos. E hoje a gente está vivendo uma sociedade ou uma geração que procrastina demais. Então, olha, se você tem, como que a gente consegue, às vezes, ter esse limite, né? Ou perceber que a gente está sendo ocioso demais? Eu preciso ter essa programação. Então, eu tenho 10 atividades para fazer durante o dia. Chega 18 horas, 19 horas, o que eu fiz? Olha, eu não consegui fazer nada. Então, já é um sinal que a ociosidade ou a falta de organização está exagerada para o negativo. Então, a gente precisa perceber isso. Né? Então, acho que o extremo, né, de não fazer nada, e procrastinando, e deixando para depois, é um alerta aí para quem está aí ocioso demais. Até mesmo porque a gente já entra nessa questão aí, e biblicamente falando, sobre essa ociosidade que até a Bíblia nos condena. E aí eu já puxo um provérbio popular aí que diz que cabeça vazia, oficina do diabo, né? Aí a gente começa a entender as origens desse momento para a gente. Por exemplo, né, os filósofos gregos lá, eles sempre entenderam que esse
ócio era melhor, às vezes, do que o trabalho, porque era o tempo de dedicação ali à alma, ao estudo, ao espírito, né? Dentro daquilo, óbvio, que eles criam lá atrás, mas, por exemplo, depois teve lá o filósofo Domênico, ele que cunhou lá o termo lá, ócio criativo, que é essa mistura de trabalho, lazer e estudo, onde você se edifica, onde até nesse tempo parado. E voltando para o nosso meio cristão, meio evangélico, onde nós devemos priorizar aí talvez esse tempo devocional, é talvez um dos tempos mais produtivos que nós temos no nosso dia. É onde nós alinhamos essa nossa agenda com Deus, temos a oportunidade ali de projetar o dia e ver aquilo que a gente vai ter que fazer ou aquilo que a gente vai ter que deixar de fazer. Isso é importante que a gente também observe, para que não incorramos também nesse outro lado aí da ociosidade. Não é isso, Jonatas, Cris? Sim, eu acho o seguinte, nós temos que entender que nós precisamos tanto aprender a descansar, porque existem outros componentes na nossa sociedade que podem nos prejudicar. Por exemplo, existe uma espécie de alienação do ócio, onde nós, ao invés de nos reconectarmos conosco, com o outro, pegando o gancho no que o Jonathan tinha falado, né? Nos conectarmos com Deus, com o outro, com a criação, conosco, nós nos desconectamos, nos despersonalizamos. Isso é a alienação, né? Eu perco essa conexão. E um exemplo é quando nós, no tempo de ócio, ao invés de aproveitarmos esse tempo, nós desperdiçamos tempo, desconectando de Deus, desconectando de nós mesmos, desconectando do outro, da criação. Isso acontece, por exemplo, né, através das redes sociais, onde você pode ali sacrificar aquilo que seria um tempo desse ócio criativo ou desse ócio contemplativo, e você acaba consumindo conteúdo ali que não está te acrescentando, está te estressando, porque nós já vivemos nessa era da informação, onde somos bombardeados o tempo inteiro, e aí nós não conseguimos nos reconectar conosco e com o outro. Pelo contrário, nós nem vimos o tempo passar e perdemos toda essa linha ali no feed do nosso Instagram, do YouTube, do Facebook. O Jonathan falou que todo mundo tem 24 horas, mas parece que voa mesmo, porque a gente não sabe dosar aí o nosso tempo, né? Jonathan, queremos te agradecer aí a participação, meu irmão. Deus abençoe sua vida, sua última palavra aí para os nossos telespectadores e que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Amém. Matheus, eu te agradeço, pastor Sérgio, Cristiano. E realmente, eu acho que esses filósofos, eles não tinham o celular, né? Que hoje a gente tem idiota, e a gente já está conectado. Então, tem muitas coisas que a gente consegue fazer aí. E esse ócio produtivo, ele é muito necessário, né? A gente perceber tudo que o Cristiano falou ali, essa questão da conexão. Então, eu acho assim, minha última palavra, minha participação, eu agradeço aí a todos, né? É que você tire tempo, né, de qualidade com você mesmo para ter esse autoconhecimento, para buscar conhecimento, né? Um tempo de qualidade com a sua família, com Deus. Então, aproveite esses momentos. E é interessante que as grandes empresas hoje elas já veem a necessidade desse ócio produtivo e elas mesmas já proporcionam espaços para que as pessoas tenham lá, né, um momento de descanso, porque isso geralmente cria um insight novo, dá uma abertura nesse papel da criatividade. Então a gente precisa realmente usar esse ócio aí de forma criativa. Muito bom. Valeu, Jonathan. Obrigado, viu? Deus abençoe. E, como eu falo também com os nossos convidados online, esperamos que um dia estejam aqui conosco, aqui presencialmente. Fechado? Convite feito. É um prazer. Valeu. Meu povo, meus queridos irmãos, olha pra você ver, gente, esses caras tão bonitos a beça aqui, os dois de rosa. Ali, rosa não, goiaba. Goiaba. Não, homem não usa rosa, homem usa goiaba, ou então vermelho desbotado, né? Esse aqui não for rosa é daltônico mesmo. Eu acho que o meu é rosa, o dele ali não é não. Mais ou menos. O dele é mais ou menos, o meu é rosa. Aqui, vamos tomar uma aguinha e depois a gente continuar o nosso bate-papo? Beleza. Então, gente, para que a gente tome uma aguinha, você vai aí ao banheiro e tem a oportunidade de chamar todo mundo para assistir o programa com a gente aí. Então, esse intervalo é rapidaço e depois nós voltamos aqui para o nosso Agora é com Eles.
De volta com o nosso Agora é com Eles, aqui falando sobre a importância do ócio nas nossas vidas. Vimos famílias aí sendo atacadas exatamente por causa desse problema. Todo mundo querendo trabalhar demais para dar um futuro que nunca tiveram, dar para os filhos esse futuro que nunca tiveram, mas nós entendemos que não adianta a gente chegar no meio do caminho e o gás acabar, não é verdade? Então, falamos aqui no bloco anterior com o psicólogo Jonathan Mazetti e também o nosso convidado aqui do estúdio, nosso querido pastor, psicólogo, gente boa, Cristiano Gonçalves. Cris e Mateusão, a gente pensa também, falando aí sobre o ócio, na origem, eu gosto muito dessas questões assim da etimologia da palavra, e eu vejo, por exemplo, lá a palavra ócio no grego vem ali de skouli, que vem de escola, é de aprendizado, de aprendizagem, ali a questão do ócio educativo. É esse tempo que a gente para também para o nosso desenvolvimento. E no finalzinho do bloco passado, falando sobre esse autoconhecimento, se reconectar a nós mesmos, é ligado também à palavra solitude, que é exatamente o prazer de estar com a gente, né? De reflexão. E isso também está sendo roubado, porque na era da informação, das redes sociais, muita coisa é colocada, a gente já toma aquilo ali e passa a ser aquela vaquinha de presépio. Vocês entendem por esse lado também? Sim, o que é interessante, ainda seguindo essa linha que você abriu, é que quando nós voltamos, por exemplo, em Aristóteles, nós vemos que ele divide o ócio em ócio contemplativo e não contemplativo. O ócio contemplativo, ele seria exatamente por essa linha de reflexão filosófica, busca do saber, pensamento. Né? No nosso caso, devocional. Sim, e o ócio não contemplativo seriam atividades mais de lazer, diversão, como, por exemplo, jogar futebol. Né? Seria um ócio não contemplativo. E é interessante porque esse ócio contemplativo e o ócio, de maneira geral, ele nos traz a um equilíbrio que, como nós falamos, ele nos ajuda a produzir mais, na verdade, né? Nos ajuda a crescer. Eu tenho um testemunho pessoal, por exemplo, que eu tenho uma convicção de que eu aprendi muito mais no meu tempo de ócio do que no meu tempo de estudo, por exemplo, no meu tempo de academia, no meu tempo de escola, né? Por quê? Porque quando eu tinha um intervalo das minhas demandas, que eram as minhas demandas laborais, vamos dizer assim, o que eu fazia? Eu ia atrás das minhas próprias questões. Eu ia atrás daquilo que o meu coração desejava saber. Então eu pesquisava sobre isso, lia sobre isso, pensava sobre isso. E o que acontece quando você faz isso? Quando você está atrás das suas próprias questões, existe um componente emocional no aprendizado. E quando nós associamos emoções à tarefa de aprendizagem, esse aprendizado cria raízes mais profundas em nós, porque ele traz soluções que nós estávamos procurando. Então eu tenho essa convicção de que as informações que eu guardei na minha mente, no meu coração, são muito mais as informações que fazem parte dessa jornada de solitude, dessa jornada de reflexão em busca do aprendizado, do que as demandas de outros sobre mim, que no caso esse outro poderia ser a escola, poderia ser a faculdade, poderia ser o mestrado, né? São demandas de outro. E aí quando você está fazendo pelo outro, você perde muitas vezes esse componente do prazer, esse componente da emoção, esse componente de resolver o problema que está pulsando no meu coração. Então nós vemos que esse ócio realmente ele pode nos ajudar a crescer. A gente está falando sempre aí do nosso lado como cristão, de devocional, de buscar o Senhor e etc. De ter um momento para contemplar e descansar na obra de Cristo. Nós sabemos que Gênesis e Deuteronômio manda de fato sim guardar o sábado e toda a lei de Deus também, mas eu estou dizendo Êxodo e Deuteronômio no Decálogo. E você percebe que Jesus é o nosso sábado, né? Cristo é o nosso descanso. Hebreus 4 diz que ainda falta o descanso. O novo céu, a nova terra é a eternidade. Nós chegaremos lá ainda, mas não chegamos. Então, esse ócio contemplativo seria talvez o cumprimento de Eclesiastes 3:11, onde a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas perfeitas e colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu acho que a ansiedade da vida faz com que a gente esqueça, de fato, a resposta que a gente precisa da vida.
A resposta que nós precisamos para a nossa vida está em Cristo. Só que a gente corre para todos os lados e não descansamos nesse ócio contemplativo, que teremos as respostas ali para a nossa vida. Talvez a resposta a gente ache que está no trabalho, que está na faculdade, que está no nosso emprego, que está onde a gente vai, que está nos nossos amigos. Não, talvez não, é com certeza. A resposta está no descanso. Se você quiser, de fato, ter esse crescimento na sua vida, daquilo que nós estamos falando, se você é um cristão, aprenda a descansar em Cristo. Aprenda a contemplar a obra de Cristo por você na cruz. Descanse, calma. A Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto dormem. Isso. Agora, meus queridos homens, depois dessas doses elevadíssimas aí de testosterona, Cris, o nosso programa aqui dá também espaço aí para as nossas queridas mulheres, né? A mulher aqui no nosso programa, você já sabe, tem vez e tem voz, lógico, e a gente aprende muito com elas. Então agora, no nosso quadro Agora é com ela, Silvane Costa. Em nossa sociedade acelerada, ansiosa por resultados imediatos e até extravagantes, aceitar o ócio passa a ser algo absurdo, de gente fraca, preguiçosa e sem compromisso. Mas lembrando, gente, o ócio não é preguiça, mesmo porque preguiça não produz nada. O ócio, sim. O ócio nos capacita a produzir sempre, porque o ócio nos acalma, ele desacelera o pensamento, consequentemente nos ajuda a produzir de forma mais intelectual, de forma mais eficaz e com mais leveza. A pausa nos ajuda a pensar um outro jeito melhor ou mais eficiente para realizar a tarefa. Ela é o equilíbrio entre o trabalho, o estudo e o lazer na vida. Então, por que nos sentimos tão mal quando achamos que não estamos produzindo? Eu entendo que quando somos capazes de dar um tempo na rotina, o ócio nos deixa livres, criativos, produtores de ideias. Muito legal pensar nisso, que o ócio nos deixa livres, produtores de ideias. Onde muita gente, né? Eu não me lembro aqui quem falou, acho que foi o Jonathan falando sobre a questão das empresas hoje que valorizam esse tempo. E nós, aí eu penso também, por exemplo, nós como pastores, aí é um recado também para o nosso público evangélico, os pastores que estão aí, os líderes que nos assistem, a família querida aí que nos assiste, nós perdemos muito porque nos falta esse tempo também de meditação, para a gente entender, de ter as revelações na palavra de Deus. Vocês estão pouca coisa só, mixaria só, mais novos do que eu aí no ministério, só pouca coisa. Por exemplo, eu já tive situações de uma certa forma, ser constrangido, por exemplo, há um tempo que nós tínhamos uma folga no meio da semana, porque sábado e domingo o pau quebrava, aí a nossa folga se estabelecia num dia de semana. Num desses dias, estava eu num shopping de Belo Horizonte, como eu gosto de andar. Chinela, bermuda e camisa do meu time, que ninguém sabe qual que é. É um desafio aí para a TV. Não é? O que acontece? Chega alguém, um artista para mim no shopping, ao pé da minha família. Pastor, essa hora no shopping aqui, pastor Márcio está sabendo disso? Vocês, a pergunta é para vocês. Vocês passam por isso hoje, estando mais novos, é um novo tempo, os líderes hoje têm uma nova visão até a esse respeito. Como que vocês veem até para produzir ideias, para produzir ali aquilo que vocês fazem de melhor e são chamados para isso? Deixa o Cris começar, daqui a pouco eu falo. Olha, realmente é um desafio, né, em especial para nós que estamos exercendo o ministério pastoral, essa questão de nós gerenciarmos o nosso descanso. Porque é real que nós trabalhamos mais no fim de semana, onde normalmente as pessoas estão descansando. Logo, nós precisamos de uma folga em outro dia, como você relatou aí. O problema é que quando você está de folga, todos estão trabalhando e existe a expectativa de que você esteja trabalhando também. Por isso, as demandas não param de chegar, não importa qual dia seja a sua folga, né? Você vai continuar recebendo mensagens, você vai continuar tendo problemas para resolver. E é um desafio para a vida pastoral nós sabermos gerenciar esse tempo.
E existem momentos na nossa vida onde nós podemos ser forçados a esse momento, e não é agradável normalmente, né? Como você falou, a questão do burnout, onde você vai ser forçado pelo seu corpo a tirar esse descanso. E do que foi falado também, a dar para os outros quando você mesmo não dá a si. Exatamente. Você não vai conseguir ter nada nutritivo, né, para compartilhar se você está desnutrido. Então, eu comungo aí desse desafio. Mas já passou por esse perrengue? Já teve assim, algum questionamento assim, de alguém ácido sim, nesse de contexto? Alguém me confrontar com isso, não. Mas eu tenho experimentado já essa dificuldade de ter, de fato, um dia de descanso, sendo que as demandas nunca param de chegar. Pastor Hernandes conta um caso, Hernandes Dias Lopes conta um caso, que tinha um pastor que estava lendo a Bíblia de manhã na porta da casa dele. Aí passou o irmão da igreja. Pastor, só descansando, hein? Aí o pastor falou assim, não, eu estou trabalhando, lendo a Bíblia. Aí ele voltou do trabalho e o pastor estava ali cortando a grama. Aí ele falou assim, pastor, agora você está trabalhando. Ele falou, não, agora eu estou descansando. Ele estava contemplando ali, naquele momento de ócio dele, cortando a grama, o descanso dele. Respondendo à sua pergunta, você não pode postar uma story no Instagram. Que o povo fala assim, pastor, você tem tempo para a internet e não tem tempo para pastorear? Você não tem tempo, você fala que vai descansar, mas não sai da internet? Você fala que não pode vir na igreja, mas foi sair com a sua esposa, foi sair com o seu filho. Eu já ouvi isso demais, direto, em vários lugares. Isso é um absurdo. Porque as pessoas, o Cris falou exatamente, falou a verdade. A minha folga atualmente tem sido sexta-feira. Só que sexta-feira o pau tá quebrando. Aí você já chega, já pega e já vai pro sítio, né? A folga é sexta e emenda sábado e domingo. Nada disso negativo. Sexta-feira... Tá vendo? Olha a defesa, arma na hora. Sexta-feira a turma tá trabalhando. E aqui, irmãos, isso aqui não para não. Isso aqui não para, celular não para. Você acha que o membro da igreja sabe que você está de folga? E mesmo que se você avisar lá na igreja que você está de folga, eles não entendem isso, porque tem situação que é desesperadora e chega na hora. O pastor precisa tomar muito cuidado com isso. E tem uma frase que eu penso muito sobre esse assunto, que é o seguinte: trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso pode ser um tiro pela culatra, porque a desculpa é eu amo. Eu amo pastorear, eu amo pregar, eu amo dar aula, eu amo viajar para falar da palavra de Deus, eu amo preparar um sermão. Aí quando você assusta, você está fazendo isso 24 horas por dia. Porque você ama aquilo, você deseja viver com aquilo, só que você não tem um momento de descanso. Você não para, você não desliga daquilo. Talvez alguém aí gosta de trabalhar lá na sua empresa, é um empresário nato. Trabalha com o que você goste. Trabalhe com o que você gosta, você não vai trabalhar nunca mais na sua vida. E aí você pegou isso e não tem o seu momento de descanso, não tem o seu momento de ócio, porque você ama fazer o que você faz. Mas mesmo a gente amando fazer o que a gente faz, a gente tem que ter sabedoria para parar também. Não é isso? E a gente observa, pessoal de casa, porque entendo, né, que a contribuição do nosso programa aqui para a família, para o homem especialmente, é exatamente isso. Porque nos nossos gabinetes, né, a gente, de forma recorrente, recebe as reclamações das mulheres sobre essa condição do homem, de não ter tempo para nada. É claro que, conforme o exemplo foi dado aqui anteriormente, né, o homem está tão ocupado lá para ganhar dinheiro, para saldar ali os compromissos que a mulher está fazendo. Não, é alcançar o equilíbrio em todo esse tempo. Por quê? Ócio e solidão nos tornam vulneráveis para o pecado, nos tornam vulneráveis ali até para essa improdutividade, nos adoecem. Agora, esse tempo de solitude, com esse ócio contemplativo, criativo ali, onde nós estamos aliando prazer, crescimento e até o trabalho, a gente também dá um rumo diferente, aliado, né? Voltado, melhor dizendo, para a nossa família, nós vamos dar um rumo diferente ao padrão que hoje nós temos visto na sociedade. As famílias têm sido levadas aí à bancarrota exatamente porque esse tempo do descanso na palavra, com a devocional, com o culto doméstico, tem falhado em nome do quê? Do descanso nas redes sociais, nas séries de TV, e isso tem trazido uma qualidade muito baixa do relacionamento com Deus.
E é esse tempo que nós precisamos ver e rever na nossa história para poder fazer a diferença aí. É o cuidado com a nossa família, é o cuidado com a nossa esposa, com os nossos filhos, é o cuidado com a nossa empresa, porque se a gente assim o faz, certamente esse prazer com que o Mateus aqui se referiu de fazer o que gosta, você não vai precisar de trabalhar, porque também esse trabalho, muitas vezes, para muita gente, tem soado aí de uma forma muito pesada. Fechado, pessoal? Fechado, Mateus? Fechado. Cris? Falou tudo. Cris, obrigado pela presença aqui no nosso Agora é com Eles. Aquela recadinho breve aí para o nosso telespectador aí também. Eu queria dizer para você para não lutar contra aquilo que Deus nos criou para ser e para fazer, né? A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, baseada nas Escrituras, na sua primeira pergunta, aliás, o breve catecismo, diz: qual o fim principal do homem? E lá nós lemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou podemos dizer no sentido desfrutá-lo para sempre. E faz parte do design criacional de Deus que nós saibamos como trabalhar, afinal de contas Ele nos manda trabalhar já no Jardim do Éden, e saibamos descansar. Então, que você aí em casa encontre também o equilíbrio, né, através das Escrituras, através dos princípios que Deus colocou ali e desenhou em nós. E que Deus abençoe o seu descanso também. Show de bola. Pessoal, Mateusão. Tamo junto. Vamos junto. Valeu. Até a próxima, Cris. Prazer. Valeu. E, pessoal, fica aí esse recado para você. Olha só, há 24 anos atrás, esse artista ali era meu pajem de casamento. O tempo passa, não é verdade? Então, vamos para cima. Continue na programação da nossa Rede Super de televisão e eu tenho certeza que você vai ser acrescentado em muito. Deus abençoe e até o próximo Agora é com Eles.